Boa noite a todos, você que está aqui presente. Antes de efetivamente entrarmos, então, na exposição da passagem de hoje, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13, alguns avisos referentes ao nosso convívio como igreja, ao nosso convívio como família Maranata. Bom, as inscrições continuam pelo site, tá bom? Então, hoje à noite, as inscrições vão estar abertas, e elas ficam abertas até quinta-feira à noite, ou acabarem as vagas. Nós temos disponibilizado online 110 vagas, entendendo que a nossa capacidade máxima aqui dentro do salão é de 120 pessoas, respeitando as recomendações dadas pelas autoridades municipais. Se por alguma razão você se esqueceu de fazer a inscrição, as vagas acabaram ou chegou quinta-feira, você pode entrar em contato com a secretaria da igreja. A Flávia, ela está mantendo um controle de uma lista de espera e possíveis e potenciais encaixes, tá bom? Não é uma promessa, mas é uma disposição que nós estamos tendo de acomodar o máximo de pessoas possível, dentro das nossas capacidades, limitações e o desejo dos irmãos, conforme vão ficando confortáveis de cultuarem a Deus presencialmente aqui no quilômetro 11. Irmãos, sobre o nosso ambiente aqui presencial, agora você que está aí online, para saber o que pelo menos nós estamos enfatizando aqui, lembre-se do distanciamento, lembre-se de constantemente usar a sua máscara, a não ser que você esteja envolvido na atividade de liderar o louvor ou pregação, tá bom? São as exceções dadas pelas autoridades e use sempre a sua máscara, evite contato físico, tá bom? Os banheiros, eles estão fechados, esses banheiros aqui da nossa antiga área do sofá. Mas nós temos 2 banheiros abertos para usos emergenciais e esporádicos. Eu sei que alguns ficaram assustados de que, puxa, isso eu não consegui me conter durante o tempo lá e não tiver banheiro, né? Eu sei que tem bastante mato no quilômetro 11, mas será que é essa a solução? Né? Não, essa não é a solução, meus irmãos. O banheiro não está trancado e você não pode usar, é apenas uma recomendação para evitarmos o seu uso. Então, se porventura você está aqui no quilômetro 11, presencialmente, e você precisa usar o banheiro, nós não vamos perguntar o que você vai fazer, nós não vamos perguntar detalhes dos seus hábitos, nós simplesmente vamos indicar para você o banheiro, tá bom? Então, só esclarecendo para você. Os bebedouros seguem fechados, então se você tem o hábito de se hidratar durante o sermão, a pregação, o culto, a reunião aqui, traga a sua água de casa. Nossa reunião de oração segue online. Agora não estamos começando mais às 18 horas, mas sim às 17h45. Ela ficou um pouco mais longa. Graças a Deus, muitos irmãos estão participando. Então, você que não está em trânsito vindo para o quilômetro 11, mas está em casa, considere participar desse tempo. Temos visto juntos a importância e a relevância da oração para o nosso convívio como igreja. Tá bom? Dito isso, vamos então começar a nossa exposição de hoje, a carta 1 Timóteo. Eu vou ter um segundo tempo de aviso com os irmãos, em particular sobre algumas atividades referentes ao dia de hoje, o Dia dos Pais, tá bom? Então, logo depois da mensagem, nós vamos cantar uma música e depois nós vamos ter um tempo rápido para a menção de algumas coisas, inclusive aqueles que não puderam ver as homenagens que foram distribuídas online, vai ter uma segunda oportunidade para que você veja hoje também. Excelente. Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. Essa é a passagem de hoje, nessa série que estamos caminhando até meados de outubro, tá bom? Nós estamos sistematicamente passando por passagens, trechos da primeira carta de Paulo a Timóteo, buscando entender o que o autor, o apóstolo Paulo, comunicou para Timóteo, entendendo que ele foi movido pelo Espírito Santo, e quando entendemos a mensagem e a sua intenção autoral, e nós aplicamos para os dias de hoje, nós entendemos que é Deus falando conosco. Em particular, essa série é importante para o nosso convívio, porque ela traz a relevância, a importância da doutrina da igreja. A maneira como nós nos organizamos importa, é o que nós temos aprendido ao longo de 1 Timóteo. Estamos vendo a centralidade da missão da igreja. Meus irmãos, tudo o que nós fazemos, como nós nos organizamos, precisa estar relacionado, vinculado com a missão que Deus nos deu. No ano de 2020, nós temos enfatizado ser e fazer discípulos. Nossa missão não mudou. A pandemia mudou uma porção de coisas do nosso estilo de vida, mas não a nossa missão.
A pandemia mudou como nós nos organizamos como sociedade, mas não como nós nos organizamos como igreja. Algumas coisas se tornaram diferentes, mas a nossa missão continua. Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com Covid-19, Covid-20, Covid-21, não importa o que vem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Isso só dissemos pela fé, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que Deus estará lá. Bom, também temos visto em 1 Timóteo como é a vida da comunidade dos discípulos. O que rege nossos relacionamentos, o que rege a maneira como nós nos organizamos. Tudo isso nós estamos vendo, entendendo as responsabilidades da igreja, as atividades da igreja, porque nós somos o meio da proclamação do Evangelho. Bom, e aí nós entramos então em 1 Timóteo capítulo 8, versículo 13. Nós vimos o capítulo 1, nós vimos o capítulo 2, depois do apóstolo Paulo fazer uma declaração surpreendente, contundente sobre o Evangelho. Ele começa então a dizer aquilo que é de mais e suma importância na vida da igreja. Nós vimos no capítulo 2 a importância e a relevância da oração. Nós vimos depois a importância de mantermos e preservarmos as distinções dos papéis entre homens e mulheres. E na semana passada nós vimos então as características dos pastores, eles como modelos do rebanho, também entendendo que são características que todo crente em Cristo Jesus deve almejar. E agora, versículos 8 a 13, nós vemos a questão do diaconato. Logo no início, no versículo 8, nós ainda não vamos ler a passagem, mas você nota, semelhantemente quanto a diáconos. Nós não podemos evitar o fato de que a Bíblia fala sobre diáconos. E por que eu digo que nós não podemos evitar o fato da Bíblia falar de diáconos? Porque existem muitas dificuldades históricas com o termo. E quando eu digo dificuldades históricas, não estou falando apenas das confusões denominacionais, mas da própria história da nossa igreja. Nós tivemos problemas no entendimento do papel, da função dos diáconos ao longo da história da nossa igreja. Correções foram necessárias, afirmações foram necessárias, e agora nós nos encontramos mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra de Deus, para afirmar a função diaconal, sua importância dentro da igreja, essa que é a coluna baluarte da verdade, que carrega o mistério da piedade. Então o papel diaconal é importante em toda essa missão, no entendimento nosso como igreja. Talvez, dependendo do seu histórico de igreja, quando nós falamos diácono, você pensa naqueles que buscavam a sua proeminência dentro da igreja, não é? E dá uma carteirada diaconal, havia uma pompa por trás daqueles que carregavam o título de diácono. Ou talvez aqueles que tinham a licença para julgar os pastores, porque eu sou diácono. E uma porção de entendimentos equivocados que foram desvios da verdadeira intenção divina para o diaconato. Bom, então nós precisamos entender o papel importante na estrutura da igreja e entender que a confusão do passado não pode ser um entrave para aplicarmos a palavra de Deus numa função tão importante. É o que estamos buscando fazer já a partir de talvez 5, 6 anos. 5, 6 anos. Foi um pouco mais. Foi quase 10, né? Quando estava naquela série de Atos. E aí nós voltamos com o diaconato no entendimento bíblico. São aqueles que eu vou chamar aqui de servos líderes da igreja. Se os pastores são os líderes servos, são aqueles servos líderes e líderes porque simplesmente estão servindo com excelência, liderando pelo exemplo. E as suas responsabilidades são vitais para a igreja. Por quê? Bom, no mínimo porque aprove ao Senhor, moveu o apóstolo Paulo para dedicar dos versículos 8 ao 13, instruções de como deve ser o caráter do diácono. Na expectativa de que sim, a igreja deve reconhecer diáconos. Então deixa eu preparar você para a leitura do texto bíblico, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13. Nós vamos ler as características do diácono, e mais uma vez eu vou pedir para que você preste atenção à natureza dos itens. Assim como nós fizemos quando lemos as características dos pastores, é importante que você note e observe a natureza dos itens referentes ao caráter do diácono. Atenção também ao que não é enfatizado.
Mais uma vez, assim como nós vimos no caráter do pastor, caráter é maior do que performance. É mais importante quem você é, a natureza do seu caráter, do que o que você performa dentro da igreja. Isso já deve nos dar uma perspectiva diferente conforme nós olhamos, avaliamos, convidamos pessoas para ministérios, servimos dentro da igreja, de que caráter, à luz da palavra de Deus, é mais enfatizado do que a própria performance na execução de uma tarefa, ainda que seja ministerial. Atenção aos termos semelhantemente e da mesma forma. Eu vou ler na revista atualizada e no versículo 8 nós temos semelhantemente e no versículo 11 da mesma sorte. É importante para entendermos a sequência da argumentação do apóstolo Paulo e entendermos as categorias de pessoas que ele está dizendo dentro da igreja e assim como nós vamos nos organizar. Vamos ao texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor para ouvir, ó Deus, instruções sobre o diaconato, sobre o caráter do diácono, sobre o serviço diaconal, que modela para nós, ó Deus, o caráter do servo cristão, que modela para nós a obra de serviço cristão. É nosso desejo, ó Deus, crescermos com fidelidade, de sermos, ó Deus, essa coluna da verdade, esse baluarte da verdade, aqueles que detêm a palavra e proclamar com fidelidade, nos organizando como um meio que reflete a transformação do Evangelho. Essa, ó Deus, é a tua vontade para a igreja, essa, ó Deus, é a vontade para cada igreja, expressão local do corpo de Cristo, comprado pelo precioso sangue de Jesus. No nosso caso, Igreja Batista Maranata, e assim queremos viver. Com ouvidos abertos, olhos atentos, coração sensível à tua voz, guia-nos, Senhor. E é com gratidão no coração, ó Deus, que nós oramos, reconhecendo o trabalho diaconal fiel de tantos irmãos do nosso meio. Exemplos, ó Deus, de desprendimento, exemplos, ó Deus, de serviço fiel, paciente. Conserve-os assim, para a honra e glória, ó Deus, do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diáconos servem o ministério da palavra, exemplificando o serviço cristão que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Assim como nós vimos com os pastores, que ensinam com suas palavras e modelam com sua vida o mistério da piedade que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Agora nós vemos este grupo separado por Deus, dado à igreja, que exemplifica serviço cristão, cuja liderança nada mais é do que um serviço fiel, mostrando na prática o que significa, com caráter íntegro, servir ao Senhor. Serviço tal que deve estar presente na vida de cada membro da igreja. Então vamos ao primeiro ponto, logo no versículo 8. Na primeira parte do versículo 8. Semelhantemente quanto a diáconos. Meus irmãos, Jesus Cristo separou diáconos para servirem sua igreja. Semelhantemente quanto a diáconos. Por que semelhantemente? Logo no versículo 2... quando o apóstolo Paulo começou a descrever aqueles que teriam a tarefa de pastorear a igreja,
esse bispo aqui que aparece no versículo 2, na revista atualizada, é necessário, portanto, que o bispo, e ele lista as características, as 16 características do pastor. E no versículo 8 ele diz, semelhantemente quanto a diáconos. Na semana passada, se não for forçar muito a sua memória, logo no primeiro ponto nós vimos e reconhecemos que é o Senhor Jesus Cristo, Supremo Pastor, que deu e separou homens, pastores, para conduzir, liderar a sua igreja. Assim mesmo, o Senhor da igreja, o Supremo Pastor, separou diáconos para servir em sua igreja. Agora, de onde veio essa posição de diácono? Ou será que eu deveria dizer função? E aqui que é importante nós entendemos o progresso da diaconia ao longo do Novo Testamento. Do que é uma função, do que é uma posição, como as coisas às vezes se confundem, ou parecem se confundir. Porque às vezes Paulo fala de si mesmo como um diácono. Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Foi traduzido para nós ministro, mas no original é a mesma palavra usada para diáconos. O apóstolo Paulo chama a si mesmo a função diaconal, a função de serviço. No capítulo 4, versículo 6 de 1 Timóteo, ele aplica agora ao jovem Timóteo, a Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. De novo, mais uma vez, a tradução para nós como ministro é a palavra diácono. Meus irmãos, isso envolve um pouco de como nós entendemos as palavras do Novo Testamento como um todo. Como nós estudamos os seus significados. Não só existe a necessidade de um estudo daquilo que nós chamamos de etimologia, como as palavras são formadas e o seu significado é formado ao longo da história, como também o contexto onde elas aparecem. Às vezes palavras têm fortes ênfases na sua etimologia, em como elas são construídas. Mas isso não sobrepõe o seu contexto, porque o significado das palavras não brotam, elas não têm vida, mas o seu significado lhes é atribuído. Você sabe disso no dia a dia. Eu gosto muito de pensar no exemplo da palavra manga. Comi uma manga e limpei com a manga. Você entende o que eu quero dizer? Nós poderíamos fazer um estudo etimológico da palavra manga e chegar à conclusão errada do seu significado, porque eu atribuí um significado diferente a ela. Você entendeu que eu comi uma manga fruta e limpei com a manga da camisa, outra categoria têxtil, não mais alimentício. Então o uso das palavras, o entendimento das palavras envolve esse estudo que vamos chamar aqui de etimologia da palavra, mas nunca desprendido do seu contexto. E no contexto nós entendemos que o apóstolo Paulo, quando se refere a diácono, ele não está falando de uma posição, mas da sua função de servo, de ministro. A mesma coisa com Timóteo. Mas em algumas outras aparições do Novo Testamento, nós não estamos falando de uma função, mas de uma posição. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora ele começa a fazer uma distinção entre bispos e diáconos. A igreja primitiva já enxerga algo e Efésios, Colossenses, no mesmo contexto histórico, e nós já podemos exercitar uma imaginação com respaldo bíblico de que existe algo acontecendo, de que uma função se tornou uma posição. Nosso erro muitas vezes é desconectar a posição da função. E aí entra aquela figura diaconal, que nós temos terror histórico, da busca por proeminência, de julgar o trabalho pastoral, e etc, 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 os coronéis da igreja. Bom, vamos para Atos capítulo 6. Você lembra que na semana passada, quando nós fomos entender o trabalho dos pastores, nós voltamos para Atos capítulo 20? E agora nós voltamos para Atos capítulo 6 para entendermos a origem, a necessidade de diáconos.
E como isso vai ser desenvolvido ao longo do Novo Testamento para nos ajudar a entender o seu propósito e assim nos organizarmos de acordo com a palavra de Deus. Essa é a passagem que descreve então o nascimento da posição, da função diaconal. Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. Enquanto você abre lá, e aqui de novo, estou abrindo um parênteses em 1 Timóteo capítulo 3. Está projetado para você. O que é fascinante no livro de Atos é que é a história da igreja primitiva inspirada por Deus. Lucas, movido pelo Espírito Santo, deixou para nós o pano de fundo de tantas epístolas do apóstolo Paulo a igrejas. Então, se nós queremos entender um pouco mais de Éfeso, nós vamos para Atos capítulo 20, nós vamos para Atos capítulo 19. Se nós queremos entender um pouco mais de como a igreja primitiva foi sendo constituída, foi se formando. Aliás, no coração da igreja primitiva é onde está a nossa visão como igreja, Atos capítulo 2. Atos capítulo 6, versículos 1 a 6 diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Eu quero chamar a sua atenção a alguns detalhes do texto. Preste atenção que no começo há uma descrição da circunstância da onde nasce essa solução diaconal. Houve murmuração dos helenistas. Havia um problema físico trazendo dificuldades espirituais. E o problema aqui em questão, meus irmãos, era a distribuição do cuidado entre as viúvas. Haviam viúvas helenistas, haviam viúvas dos hebreus e havia essa disputa do cuidado prático com elas. Havia um risco de que os responsáveis pelo ensino da palavra e oração deixassem suas atividades para resolver os aspectos práticos da igreja. Sem diminuir de forma nenhuma os aspectos práticos da igreja, mas quando ele é suprido em detrimento dos aspectos de proclamação do evangelho e oração, isso é ruim para a igreja primitiva entendeu isso. Então a igreja separou homens de boa reputação, homens cujo caráter era conhecido, testado e aprovado no meio da igreja. Justamente para que aqueles que eram responsáveis pela palavra e a oração não cessassem de se dedicar à palavra e à oração. Então todo mundo entendeu isso e eles escolheram 7 homens. E depois eles foram reconhecidos pela presente liderança da igreja, os apóstolos. Então desse texto nós tiramos 3 responsabilidades dos diáconos. Nesse parênteses aqui em Atos 6, quando nós voltarmos para 1 Timóteo capítulo 3 para entender as características de caráter do diácono, por que aquelas características são importantes? Porque eles vão estar envolvidos em 3 atividades na igreja. A primeira delas é suprir as necessidades de acordo com a palavra. Trata-se de um serviço espiritual com foco em necessidades específicas e materiais. Porque a atividade espiritual não é apenas aquilo que está envolvido com leitura da Bíblia e oração e cantar louvores. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, tudo que nós fazemos envolve um elemento espiritual. Então, diáconos têm um foco de suprir necessidades físicas de acordo com a palavra. Meus irmãos, o serviço diaconal surge com circunstâncias específicas. Necessidades diferentes criam oportunidades para diferentes tipos de líderes. Nós estamos passando justamente por uma época em que isso se tornou mais vivo do que nunca.
Nós nunca tivemos que pensar numa porção de coisas que começamos a pensar em função da pandemia. E Deus começa a separar pessoas com perspectivas, com sensibilidades diferentes, e novos serviços começam a surgir, porque circunstâncias específicas carecem de líderes diferentes. E um pressuposto importante é que o Espírito Santo vai dotar a igreja com tudo o que é necessário para a sua edificação. Você precisa crer nisso. Às vezes a gente olha para o lado e fala assim, falta uma pessoa aqui. Não, não falta nada, ela está aqui. Talvez o Senhor ainda não tenha levantado, talvez ela ainda não tenha despertado, talvez na história da nossa igreja ela ainda não tenha chegado, mas o Senhor vai prover tudo o que é necessário para a Igreja Batista Maranata ser o que o Senhor quer que ela seja. A gente precisa crer nisso. Esses diáconos, então, eles prestam contas para coisas específicas. Em Atos capítulo 6, as viúvas precisavam ser cuidadas. Parece ser uma necessidade específica, pontual, constante e comum na igreja primitiva. Tanto é que 1 Timóteo capítulo 5 vai justamente lidar com esse assunto, o cuidado das viúvas desamparadas. Meus irmãos, isso não parece ser tão comum no nosso meio. Não estou dizendo que não existem pessoas desamparadas, não estou dizendo que não existam pessoas sozinhas que possam receber a nossa assistência e devem receber nossa assistência, mas que as perguntas práticas e específicas são outras. Então pense, quais são as necessidades que os diáconos hoje suprem para que a igreja siga com sua missão e visão? Porque não é essa a pergunta respondida em Atos 6? Quando a disputa no cuidado das viúvas começou a desviar o foco do ministério da palavra e oração, a pergunta que surgiu é, como é que nós vamos continuar cuidando das viúvas e garantindo que o ministério da palavra continue sendo executado? Então a pergunta para respondermos hoje é a seguinte: quais são as necessidades hoje que ameaçam a atenção do ministério da palavra? Eis as circunstâncias específicas do diaconato da Igreja Batista Maranata. Que ao longo dos últimos anos, meus irmãos, nós temos crescido, buscado a melhor maneira de nos organizar e servir os irmãos. Pela graça de Deus, Deus nos deu um grupo de diáconos e diaconisas que constantemente estão atentas às necessidades dos irmãos. Nós podemos crescer nesse sentido? Claro que podemos crescer nesse sentido. Meus irmãos, enquanto Jesus Cristo não voltar, a trombeta não tocar ou Ele não nos chamar, nós vamos crescer. Nós precisamos crescer. É por isso que às vezes, na prática, no nosso contexto, diaconato se confundiu com líderes de ministério. Lembra no início? As coisas ficaram confusas, a gente ficou até meio assim, não, mas calma aí, é líder de ministério ou é diácono? Esse é o nosso desafio no dia a dia, de entendermos como vamos nos organizar, mas o espírito da coisa é servir uns aos outros. É garantir que as necessidades práticas da igreja estão sendo supridas, enquanto o ministério da palavra segue avante. Então, a primeira responsabilidade dos diáconos é suprir as necessidades de acordo com a palavra. E por que de acordo com a palavra? Meus irmãos, o contato que eu tenho, o contato que eu já tive, o contato de papos com diáconos, com os líderes dos diáconos, sobre as decisões que precisam ser tomadas, não são triviais. Às vezes nós pensamos que é simplesmente, faz uma transferência, dá uma cesta básica, mas discernir a condição de cada um, de que suprir necessidades não se trata simplesmente de atender todo e qualquer desejo, mas existe um elemento espiritual em volta, entender a razão e discernir onde esse irmão se encontra, ajudá-lo a dar passos concretos de aprendizado, porque o objetivo não é simplesmente ação social, é que cada um cresça no caráter de Cristo. Você com a dispensa suprida e crescendo à semelhança do coisa ruim, não nos interessa. Você com a dispensa suprida, enquanto tem a fé fortalecida e crescendo em Jesus Cristo, isso é igreja. E nós fazemos isso de forma perfeita? Meus irmãos, e quando Jesus Cristo não voltar, a trombeta não soar, ou Ele não chamar, nós vamos crescer.
Nós precisamos crescer. Então, primeira responsabilidade, suprir necessidades de acordo com a palavra. Segunda, apoiar o ministério da palavra. Apoiar o ministério da palavra. Diácono surge, então, no apoio de necessidades que estavam tirando os apóstolos de suas responsabilidades do ministério da palavra e oração. Hoje nós não temos mais apóstolos, amém? Mas Deus nos deu pastores. E o que eles fazem? Ministério da palavra. Então, trabalho diaconal, e eu tenho enfatizado isso com os irmãos, a responsabilidade da proclamação do evangelho não é dos pastores, é da igreja. Porque todos os ministérios estão se coordenando, devem se coordenar para que a mensagem seja proclamada. De forma pública, de maneira individual, nos pequenos grupos, nos agrupes. Porque esse é o nosso core business. A pregação da palavra. É para isso que a gente existe. Então nós somos a comunidade da palavra. Tudo o que acontece deve ser em prol da proclamação da palavra. Então, diácono, o seu trabalho, o exercício da sua, vamos chamar assim, vocação diaconal, deve estar com o olho no peixe, outro no gato. E o que eu quero dizer com isso? Você está olhando, executando o seu ministério diaconal e sempre pensando como isso contribui para a proclamação da palavra. Tudo que nós fazemos precisa responder essa pergunta. Precisa nos ajudar a ser quem nós queremos ser por causa da nossa visão e cumprir o que nós queremos fazer por causa da nossa missão. Então, quando existe o desvio da função da proclamação da palavra, a igreja começa a sofrer. E aí nós precisamos de pessoas envolvidas em ambas as ênfases, proclamação do evangelho e cuidado prático dos membros. Diáconos, então, servem os pastores para que eles liderem com pregação e oração. Não é chapa 2, não é um grupo de supervisores dos pastores. E diáconos, então, servem como encorajadores, não torcida, mas encorajadores. Aqueles que animam e tornam cada vez mais possível o ministério da palavra. Exercendo uma liderança por exemplo, servindo. Terceira responsabilidade dos diáconos é unificar o corpo ao redor da palavra. Meus irmãos, em Atos capítulo 6, algo terrível estava acontecendo. Era a divisão da igreja. Havia negligência física que estava causando desunião espiritual. E via de regra o que está por trás de desuniões, além de preferências, além de opiniões diferentes, tem a ver com queixas práticas. É comum nós ouvirmos, olha, a pessoa fulano me esqueceu, fulano me preteriu no ministério XPTO. E essas desuniões, essa negligência física, desatenção ministerial, chame do que quiser, causa esse estresse espiritual. Havia então murmuração uns contra os outros. E meus irmãos, murmuração, reclamação anda de mãos dadas com contendas. Você quer a receita da divisão da igreja? Murmuração, contendas, divisão. Filipenses capítulo 2, versículos 14 a 16 diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Olha aí, ó, os dois aparecendo junto. Murmurações nem contendas. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui, obviamente, é um sermão à parte. Mas preste atenção nisso. Murmuração e contendas andam de mãos dadas. E quando estão presentes, nós não somos irrepreensíveis. Aliás, nós vimos isso como característica do pastor, é característica do diácono, é característica da diaconisa. Essa irrepreensibilidade. Vista no fato de que existe alguém que não murmura e não cria contendas, não cria divisões. Não pratica o seu litígio espiritual, ganhando pessoas, ganhando torcida ao redor da sua causa pessoal. E o que está em jogo aqui é de sermos luzeiros no mundo, é o nosso testemunho que está em jogo. Então, diáconos trabalham para promover a união da igreja. E você, diácono, já deve ter percebido isso.
que é ajudar pessoas que estão passando por privações físicas. Não estou dizendo que não acontece, mas eu acredito que seja comum encontrar pessoa que, com fortes privações físicas, começa a espirrar a sujeira do seu coração. Não? Sim. Vamos ser honestos com relação à qualidade do nosso coração, é isso, não é? Quando privações físicas nos acometem, começa a sair sujeira espiritual do nosso coração. E lá chegam os diáconos, a tropa de choque. E você queria subir numa carreata, né? Tipo Celso Portiolli ou Luciano Huck, nós vamos reformar sua casa e você vai... Normalmente não é esse clima ao redor do trabalho diaconal, não é? Irmão diácono. E você tem que fazer uns primeiros socorros ali, não só físico, mas também o quê? Espiritual. Ser esse colchão para absorver as murmurações da igreja. Mas de novo, por que essa atividade é importante? Porque murmuração e contenda andam de mãos dadas, meus irmãos. E nós vamos preservar a proclamação do Evangelho. E uma igreja dividida é infiel na proclamação do Evangelho. O seu trabalho diácono é muito importante. Tem dias de abatimento? Sim, tem dias de abatimento. Tem dia que você sente a mão suja, o coração pesado. Em que a sua vontade é assumir e dizer, olha, se é assim, então faz do jeito que você quiser. Nesses dias difíceis, mais do que nunca, nós vamos olhar para o Senhor da igreja e reconhecer que é por isso que Deus, na sabedoria, soberania, no amor dele, separou você, diácono, para exemplificar serviço cristão. Então, o serviço cristão é feito com integridade de caráter e foco na missão. Agora, nos versículos 8 a 13, nós vamos ver como essas características se juntam justamente para cumprir essas 3 responsabilidades. 2 pontos importantes do serviço têm a ver com o seu caráter e o propósito do serviço. E constantemente nós somos colocados em prova nisso. O nosso caráter vai ser provado, as motivações do nosso serviço vão ser provadas. A integridade de caráter, então, do diácono, assim como os pastores, de respeitáveis, tanto no versículo 8 quanto no versículo 11. Semelhantemente, quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis. Versículo 11, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Essa é uma ideia semelhante de irrepreensibilidade com aquilo que nós vimos em Atos capítulo 6, versículo 3, homens de boa reputação. Ou seja, diáconos não podem estar perdidos em suas próprias causas, objetivos, mas focados na missão. O padrão, então, que é descrito do diácono segue o que é descrito dos pastores. E aí a aplicação segue aqueles 3 níveis, lembra? O caráter do pastor, aplicação obviamente direta aos pastores. No segundo nível, e aqui só por ordem lógica, nada de importância e profundidade, mas para os aspirantes a pastores. E aí, num terceiro, nós vimos que uma vez que pastores são modelos do rebanho, deve ser o caráter que cada crente em Cristo aspira a ter. E agora, mais uma vez, diáconos, exemplificando o serviço cristão no nosso meio, o caráter deles deve ser de respeito. Respeitáveis, não perdidos em suas próprias causas. Meus irmãos, cada faceta ministerial de nossa igreja precisa estar ligada à missão maior. Isso começa a colocar em xeque aquele lance de que, puxa, mas é que eu não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu entendo, eu respeito as suas preferências, mas o que está em jogo aqui não é a sua preferência, é a missão da igreja. Aliás, maturidade envolve isso. Você começa a dar sinais de maturidade, você jovem, começa a dar sinais de maturidade quando você começa a acatar responsabilidades que não lhe traz prazer imediato. Quando tudo que você faz está envolvido ao redor de fazer o que você quer, o que você gosta, você é imaturo. Deixa eu dizer com bastante amor e carinho. Você é imaturo. Mas há esperança para você? Lógico que há esperança para você. Porque em Cristo Jesus nós estamos caminhando.
Até Jesus Cristo voltar, a trombeta tocar, ou Ele nos chamar, nós estamos crescendo. Todos nós estamos aprendendo a fazer coisas difíceis, coisas que nós não gostamos, mas que temos convicção de que é certo. Aí, meus irmãos, entra a fé, liderando a nossa perseverança. Bom, então se alguém está levando a igreja a desviar-se de sua missão, essa pessoa não pode ser diácono. Essa pessoa não pode ter uma proeminência. Ela está exercitando mal o seu exemplo, a sua liderança. Por isso, ênfase no caráter. Deixa eu fazer uma observação no versículo 11, quando ele diz, da mesma sorte quanto a mulheres. Há alguns que entendem o texto justamente quando se fala de mulheres, das esposas dos diáconos. Então não estaria falando de diaconisa, mas estaria falando de esposa de diácono. Eu quero te dar 4 razões pelas quais eu acredito que o texto nos leva a uma conclusão diferente. De fato, ele está falando de diaconisa. A primeira delas é que o texto original traz mulheres. Um termo que sim, pode ser usado para esposas quanto para mulheres, mas não tem suas. Ele simplesmente diz mulheres. A Revista Atualizada foi feliz na tradução quando diz quanto a mulheres. Então, se por razão você está lendo alguma versão bíblica que diz as mulheres dos diáconos ou suas mulheres, não queime a Bíblia, mas tem um pouco mais de interpretação do que tradução, em particular nessa sentença. Segunda razão, talvez lógica, não suficiente por si só, mas por que falaria da mulher do diácono e não da esposa do pastor? Ele simplesmente fala do pastor, não fala nada da sua mulher, enfatiza a questão do lar, nós vimos isso. Depois ele fala diáconos e aí ele fala as mulheres. Bom, é porque ele não está falando da esposa do diácono e sim da mulher que serve como diaconisa. Tanto o versículo 8 quanto o 11 começa com a mesma palavra, traduzido de forma diferente para nós aqui, ó. Semelhantemente, versículo 8, e no versículo 11, da mesma sorte. Então ele começa falando dos pastores. No versículo 2, é necessário que seja irrepreensível, etc, etc. Semelhantemente quanto a diáconos, lista dos diáconos. E versículo 11, da mesma sorte as mulheres. Então é como se ele colocasse 3 categorias, do mesmo nível, da mesma natureza, porque ele está falando de 3 grupos distintos. Pastores, diáconos e diaconisas. E a 4ª razão, está lá em Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Difícil de dizer algo diferente, que diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, F-E-B-E, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo o que vós vier a precisar. Olha a descrição do que ela faz. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. É diaconisa raiz. Mas eu digo para você que muitas das preocupações daqueles que evitam entender diaconisa no texto são legítimas. Protegendo justamente aquilo que nós já abordamos algumas semanas atrás da liderança masculina da igreja. Com relação a isso não deve ter dúvidas, porque nós já abordamos isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15. É bem claro de que aqueles que ocupam a liderança de ensino, de autoridade, são os homens na igreja. Nós vimos a importância disso, nós vimos onde o apóstolo Paulo fundamenta isso. Agora, isso não exclui o fato de que mulheres servem e servem numa posição de diaconisa dentro da igreja. Tudo bem? Toca o barco? Atrás dessas máscaras eu acredito que tem uma série de lábios. Então a preocupação com a liderança feminina é legítima, mas nós não precisamos dizer algo diferente do que o texto nos leva a crer, porque Paulo já abordou isso em 1 Timóteo capítulo 2. Ok? Então, respeitáveis. E aí ele descreve em 2 outras categorias esse caráter e tem a ver com o saber usar a língua. Tanto para o homem quanto para a mulher. Olha só no versículo 8. De uma só palavra.
Literalmente, não insincero. Um homem que tem uma palavra só. Ele diz o que ele quer dizer e ponto final. Alguém confiável no que diz. E no versículo 11, não maldizente. Em Tito capítulo 2, versículo 3, tratando de assuntos semelhantes, ao orientar como que cada grupo deve trabalhar em prol do evangelho, ele diz o seguinte para as mulheres idosas: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, olha aí, não maldizentes, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. É interessante que em ambas as categorias existe algo referente ao uso da língua. E você sabe, a boca fala do que está cheio o coração. Um termômetro importante do caráter. Meus irmãos, e aqui já aplicando a todos nós que queremos crescer em serviço cristão, não especificamente a categoria diáconos, mas o seu caráter é importante no serviço. Quantas e quantas confusões no serviço cristão acontecem porque simplesmente não estamos controlando o que falamos. Há um contraste aqui com 1 Timóteo capítulo 5, versículos 11 a 15, daqueles que já foram cativados por falso ensino, que comprometeram a fé, que abriram mão da boa consciência. E aí justamente no trato das viúvas, o apóstolo Paulo diz: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não devem, e assim por diante. Não somente ansiosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não devem. Então, que saibam usar a própria língua. Você percebe como isso é importante, principalmente para a tarefa diaconal de unir a igreja ao redor da palavra. Unir a igreja ao redor da palavra. E características que se referem ao domínio próprio. No versículo 11, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância. Nós vimos isso no caráter do pastor também, que não deve ser o amor ao dinheiro, a avareza, não deve ser dado ao vinho, controlado por qualquer substância. Assim também os diáconos. No versículo 11, temperantes. Esse caráter sob domínio e domínio do Espírito Santo. Não de suas opiniões, não de suas preferências. E fiéis em tudo. Então o serviço cristão é feito com integridade de caráter. Irmãos, nosso caráter importa no serviço. Mais do que a qualidade da sua performance, é a integridade do seu caráter. Isso muda um pouco como nós pensamos excelência, não é? Às vezes a gente pensa excelência de um jeito até meio cômico. Ou até pagão. Como se Deus fosse impressionar com a qualidade das nossas habilidades manuais. Deus não se impressiona com a qualidade das nossas habilidades. Não é isso que Deus requer de nós. Porque eu não sei quanto você já parou para pensar que as suas habilidades manuais foram dadas por Deus. Por isso a ênfase no caráter. Que Deus não enxerga como nós enxergamos. E óbvio que um caráter íntegro, servindo ao Senhor, vai buscar fazer o seu melhor. Eu entendo, lógico que é isso. Mas não é o seu melhor que vai garantir a qualidade do que vai ser entregue ao Senhor, de como nós vamos operar. Muda por completo nossa sensação, avaliação de excelência. Essa integridade de caráter, ela é testemunhada no foco da missão. Olha o versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Esse mistério da fé é aquilo que nós vimos da primeira passagem que expomos aqui em 1 Timóteo, que é justamente o final desse capítulo. Os versículos 14 a 16, esse mistério. Talvez seja o termo favorito do apóstolo Paulo para fazer referência ao Evangelho. Ele usa isso em Efésios capítulo 3, ele usa isso em 1 Coríntios capítulo 2. Esse mistério. Não é mistério de algo misterioso e místico, mas algo que estava encoberto, que nos foi revelado, a saber, Jesus Cristo.
E aí a integridade de caráter, ela é testemunhada no foco que nós temos da missão. Meus irmãos, é importante isso. Quando nós entramos numa campanha pessoal das nossas preferências e opiniões, nós vamos tirar os olhos de Cristo Jesus e nós vamos comprometer a missão. Olhos fixos em Jesus nos ajuda a entender que nós não simplesmente nos organizamos para eventos, nós não simplesmente nos organizamos para ministérios, nós simplesmente nos organizamos na proclamação do Evangelho enquanto Deus edifica a sua igreja e a igreja é nós. A igreja somos nós. E por vezes eu pessoalmente me vejo frustrado quando algumas ideias simplesmente não vão para frente. Coisas boas, coisas que nós pensamos juntos. Puxa, parece que alguma coisa não anda, parece que alguma coisa está emperrado. E aí rapidamente eu vejo que a minha frustração na verdade está mais ligada com uma preferência, um objetivo pessoal de ver algo executado do que o que Deus está fazendo em nós. Então nosso caráter vai ser provado justamente no foco da missão. A missão é proclamar Jesus Cristo, é ver o seu irmão crescendo. Essa é a missão. Ser e fazer discípulos. Por isso que a pandemia não deve nos assustar ao ponto de, puxa, e agora? O que será de nós? A mesma coisa, ser e fazer discípulos. O que mudou? Aí, umas máscaras, umas fitas zebradas, álcool gel. Sua mão já está secando? Já está rachando por causa do álcool gel? É isso que mudou. Mary Kay. Note, alguns naufragaram na fé porque abriram mão da boa consciência. Nós vimos isso no final do capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo encarrega Timóteo desse dever, ele diz, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Abrir mão dessa boa consciência, desse foco na execução da missão, vai nos fazer naufragar na fé. Então foque na missão que Deus nos deu. Esse caráter íntegro é caráter provado. O versículo 10 tem 2 dos 3 imperativos das ordens da passagem estão aqui. Esses diáconos sejam primeiramente experimentados. E se mostrarem repreensíveis, exerçam diaconato. A ordem é, sejam experimentados e exerçam diaconato. Essa é a ordem que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Precisam ser provados em sua irrepreensibilidade. Porque fomos comprados para isso. Então, se aqueles que vão exemplificar serviço de Deus na fé, precisam exemplificar o propósito para o qual Deus nos comprou. Colossenses 1:22 diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então isso volta à mesma ideia que nós já vimos das características do pastor. Não é esse alguém sem pecado, imaculado, salve, salve. Mas alguém que modela a transformação do evangelho. E diácono, aquele que modela o serviço cristão em ação. Porque nós fomos comprados, meus irmãos, todos nós, para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então o caráter íntegro vai ser um caráter provado, e uma vez provado e aprovado, que exerça o ministério. Uma ordem. Mas custa, não custa? O que custa? Custa tempo. Às vezes custa no bolso. E talvez o custo mais alto são as suas emoções. Porque, mais uma vez, lidar com a realidade humana ainda em transformação, dia após dia, cansa. Mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E esse caráter aprovado, ele é recompensado. Olha o versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Sabe como é que o nosso coração perverso lê isso aqui? Puxa, se eu for diácono, eu vou ser grande.
Talvez eu sente a destra de Jesus. E o meu outro irmão, parça de diaconia, no lado esquerdo de Jesus. Reconhece o diálogo? Não. A justa preeminência não é nos óculos da nossa cobiça por posição. É justamente na natureza do serviço cristão. Maior é aquele que serve mais. A justa preeminência, então, muitas vezes vem traduzida não de reconhecimento, mas de mais serviço. É impressionante como Deus nos retribui no nosso serviço, dando mais serviço. Você está servindo bem? Ótimo. Então eu vou ser chamado lá na frente, você vai fazer uma menção, vai ter um PowerPoint com o meu nome, uma foto do meu lado melhor? Não. É bem possível que você seja esquecido e caia mais bomba na sua mão. Amém. Justa preeminência. Não é assim? Às vezes eu fico um pouco incomodado com frases do tipo, olha, você quer alguma coisa feita? Procure alguém ocupado e coloque na mão dele. É ruim porque reflete talvez a letargia de muitos. Mas é real porque pessoas que estão servindo são recompensadas com mais serviço. Não só é recompensado com isso, mas olha só como ele termina, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Eu vou dizer para você, as pessoas que mais duvidam, as pessoas que questionam a natureza de sua fé, não são aquelas que estão com a mão na massa, talvez faz alguma coisa ou outra, mas são aquelas com muito tempo na mão. Sabe o que começa a acontecer no seu coração? Será que eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo? Meus irmãos, isso ecoa Romanos capítulo 8. Essa confirmação do Espírito Santo de que somos filhos de Deus vem para aqueles que estão ativos, engajados na santificação. E um aspecto da santificação, da mortificação do pecado, de fazer viver Cristo, é também serviço. Talvez o que está faltando para você não é ativismo, mas uma fé prática. Que confirma no seu coração aquilo que você confessa que Jesus operou no seu coração. Então, um crente operoso, um crente que está trabalhando, servindo ao Senhor, aprendendo a amar, você vai começar a experimentar coisas. E aqui tem um lugar para essas experiências. Submissas à palavra de Deus, é uma fé operosa. E confirma no seu coração algo, vai dando a você essa coragem, essa intrepidez em Cristo Jesus. Esse caráter aprovado, então, é recompensado com mais serviço, com uma fé madura. Isso é bom. Os irmãos diáconos servem o ministério da palavra, exemplificando o serviço cristão que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Quais são algumas implicações para nós como igreja? Além de tudo aquilo que nós estamos falando, quais são as implicações disso? A palavra de Deus enfatiza mais nossa santidade de caráter que nossas estruturas ministeriais. Isso não é jogar pela janela as nossas organizações, como nós nos organizamos, como nós pensamos. Mas antes disso, a Bíblia põe uma forte ênfase no seu caráter pessoal. Você já imaginou um crente maduro discordando de outro crente maduro, de como ministérios devem ser organizados? Qual vai ser o resultado disso? Se não um preferir um ao outro em honra, se não um se sujeitaram ao outro em honra, e ambos buscarem ao Senhor o melhor caminho e resolverem a questão. Percebeu como é importante caráter e vital para que as estruturas funcionem? Mas qual é a nossa tentação? Acho que o nosso organograma está errado. Vamos refazer. Faz top-down, bottom-up, side-up, side-down. Aí refazemos tudo, achamos que se trata de uma... Essas coisas ajudam, claro que ajudam. Mas antes de tudo é caráter. É onde a Bíblia coloca forte ênfase no serviço. Para sermos uma igreja totalmente voltada à proclamação do Evangelho e ao cuidado dos membros, precisamos de pessoas voltadas a ambas as atividades. Sim, é uma tarefa que não vai ser executada por uma pessoa só, mas vão ter pessoas dedicadas a ambos, a esse cuidado prático, a esse cuidado da proclamação da palavra. E pela graça de Deus nós temos contado com isso ao longo da nossa história.
Deus tem trazido pastores, levantado pastores, nós temos orado para que isso não cesse. Deus tem levantado diáconos. Uma igreja, então, que presta atenção à proclamação pública do Evangelho, levantando pastores, reconhecendo pastores, e aos cuidados práticos dos membros, com diáconos, diaconato, é uma igreja fazendo crescer a palavra. É interessante como Atos descreve a movimentação da igreja e os seus efeitos. Nós lemos Atos capítulo 6, versículos 1 a 6, mas deixa eu ler para você o versículo 7, depois que essa resolução é tomada. Crescia a palavra de Deus. Olha como é que ele descreve. Não é que a Bíblia, a palavra de Deus, está pequena e a gente vai fazê-la aumentar. Mas crescia a palavra de Deus, você entende o que quer dizer com isso, não é? Ele descreve, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A desunião ameaçou a igreja. Mas quando a liderança respondeu, a igreja voltou a crescer. A igreja voltou a amadurecer. Então essas estruturas não são irrelevantes. Elas são importantes. E nós precisamos entender que o foco está então no caráter de quem irá ocupar essas posições, com uma ênfase no exercício das suas funções, e a nossa igreja vai amadurecer, vai crescer. Nós precisamos então considerar e enfatizar o trabalho diaconal em nosso meio, Igreja Batista Maranata. Se Deus assim permitir, esse ano nós esperamos ter mais uma rodada de eleição para diáconos. Escolher pessoas do nosso meio que têm o caráter provado, que têm servido de forma prática, e nos organizarmos, reconhecermos diante da comunidade, para crescermos na prática do cuidado dos irmãos. Coloque isso em oração. Para crescermos como igreja. E de novo, em número, também em número. Não é esse o foco antes de tudo. Nós sermos fiéis ao Senhor e deixar os resultados na mão do Senhor. E assim nós vamos crescendo. Como essa igreja, cuja missão ser e fazer discípulos, não se restringe só no ano de 2020, mas todo sempre que Deus imprima isso no nosso coração. Louvado seja o Senhor pelos diáconos da nossa igreja. Eu louvo a Deus para você, diácono e diaconisa aqui presente, que tem arregaçado as mangas e se esforçado de maneira exemplar no nosso meio. Não, pastor, é que você não me conhece. Não, é que o Senhor está caminhando com todos nós. Com todos nós. Louvado seja o Senhor por isso. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Depois nós vamos cantar mais uma música. Eu volto aqui para orarmos de novo. E aí nós vamos ouvir um especial. Então, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque Jesus Cristo nos alcançou. Nos comprou com seu precioso sangue. Nos fez igreja. Nos organizou ao longo da nossa história, na expressão local, Igreja Batista Maranata. O Senhor tem separado ao longo do tempo pastores, tem separado ao longo do tempo diáconos e diaconisas. Homens e mulheres, ó Deus, os quais nós somos gratos ao Senhor, que tem servido no nosso meio. Encoraje seus corações. Por vezes servir, ó Deus, custa tempo e custa emoção. Mas eles têm alcançado no nosso meio, ó Deus, justa preeminência. Traduzido muitas vezes em mais trabalho. E oro, ó Deus, de que sua fé seja fortalecida, que eles cresçam em intrepidez diante do Senhor. Para honra e glória, Deus, do teu nome. Conduza-nos, Senhor, como igreja. Aceita o nosso louvor e adoração, única e exclusiva, ó Deus, pela fé naquele que nos salvou e substituiu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.